indignado é saber que a gente está vivendo um momento onde a nossa atmosfera está tão surreal, tão enlouquecida, que uma notícia que seria o bastante para derrubar qualquer governo do mundo aqui não vai nem fazer cócegas. Daqui 2 dias ninguém vai lembrar disso. Esse governo corrupto, esse ladrão, esse governo pilantra, tem usado o 8 de janeiro como uma das principais ferramentas para prender os opositores, junto com o operador da ditadura que está lá no STF. E eles alegam, inclusive alegaram, testemunharam lá na CPI, na CPMI do 8 de janeiro, que eles não sabiam de nada, que foram pegos de surpresa, que eles não faziam ideia que ia acontecer aquilo. Mas muitos fatos levantaram suspeitas, como o fato do Lula ter viajado sem estar na agenda no dia que teve o 8 de janeiro, por uma cidade de São Paulo. Não ter as câmeras, né, os vídeos de várias câmeras terem sido deletados. A sequência de coisas que são inexplicáveis não acaba. Mas na narrativa e com a ajuda da imprensa, eles fincaram o pé e diziam que a gente não estava sabendo de nada, a gente foi pego de surpresa, né? Por isso que não houve reação, porque ninguém conseguia entender como que algumas pessoas idosas conseguiram entrar nos prédios públicos e fazer aquele vandalismo. Aí sai essa notícia aqui que eu quero mostrar para vocês agora. Eu quero que vocês me expliquem como que tem explicação isso aqui, ó. Opa, esqueci de colocar do tamanho certinho. Mas vamos ver, olha só. Equipe de Lula, chefiada por atual diretor da PF, recebeu relatórios da ABIN antes do 8 de janeiro. Cara, isso aqui é um escândalo, tá? O atual diretor da PF, que é esse cara aqui, que faz reuniões com Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que está usando a Polícia Federal como uma Gestapo para perseguir opositores políticos, para perseguir pessoas que criticam o governo do Lula. Esse aqui sabia e recebia relatórios sobre o 8 de janeiro, antes do 8 de janeiro. E eles não fizeram nada. Preste bastante atenção na gravidade. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. O cara que cuidava da segurança do Lula, que hoje é o diretor da PF, que estava no processo de transição, no grupo de transição, recebeu relatórios que falavam de possíveis ataques ou mobilizações ou manifestações no 8 de janeiro, na verdade, desde 12 de dezembro. E eles optaram por fingir que não existia. A equipe de segurança de Lula, composta majoritariamente por policiais federais, recebeu na transição de governo uma série de relatórios da ABIN, com informações de atos que precederam os ataques de 8 de janeiro de 2023, como a tentativa da invasão da sede da polícia em 12 de dezembro. Eles já estavam recebendo, muito antes disso, já recebiam relatórios. Os documentos da ABIN traziam informações de veículos que rondaram o hotel onde o então presidente eleito estava hospedado, relações de militares bolsonaristas monitorados com potencial perfil agressor e até o relato de um homem que, se hospedar no mesmo local, teria tentado acessar por 2 vezes o andar em que Lula estava. Os relatórios evidenciam que havia um monitoramento antecipado da agência sobre manifestantes que apresentavam riscos à ordem pública. A ABIN entregava para esse pessoal os relatórios de tudo, das conversas, dos grupos do WhatsApp, das manifestações. A turma do Lula sabia, antes, lá atrás, antes, em dezembro, já estava sabendo de tudo. Quando assumiu o diretor da Polícia Federal, então, quando ele assumiu, já era esse cara que já havia recebido todos esses relatórios. Relatórios que poderiam ser usados para evitar que aquilo acontecesse, que o governo federal colocasse ali mais seguranças em torno dos prédios públicos. Mas não o fizeram. Não só não o fizeram, quando depois que vai lá, alguns policiais e militares distribuem garrafinhas d'água, liberam eles para passar tranquilamente, apagam vídeos de câmeras de segurança. Peraí, isso aqui é um escândalo. Mas é aquilo que eu falo, a gente está vivendo numa atmosfera tão ensandecida, tão louca. A Folha teve acesso aos documentos e também a mensagens que mostram que eles chegaram a membros de segurança do petista nas eleições, até mesmo antes de assumir. A reportagem questionou qual encaminhamento foi dado a eles, mas não houve resposta. No dia 7 de janeiro de 2023, já como diretor-geral da PF, Andrei Vasquez fez um ofício em que alertou sobre possíveis atos violentos nos dias seguintes. Não detalhava quais informações embasavam-se esse prognóstico. Peraí, ele falou da CPI que foi tudo feito de forma verbal? Como mostrou a Folha, em depoimento durante um processo administrativo disciplinar, o chefe da PF disse que não encaminhou nenhum relatório com detalhes de riscos identificados à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e que fez apenas a comunicação verbal na reunião. Peraí, em um momento tem relatório escrito, depois foi comunicação verbal, tem algo muito errado. E lembrando,
Esse fato do 8 de janeiro, esse evento trágico, é onde eles fundamentam toda a perseguição e ditadura e prisão que está acontecendo agora. Inclusive com pessoas sendo presas quase que sem direito de defesa. Mas a coisa está tão louca no Brasil, é o sapo na água fria que vai esquentando até ferver, né? Que com certeza em 2 dias ninguém vai lembrar. É que nem o caso do Twitter Files, onde mostrou pessoas que trabalham com Alexandre de Moraes mandando usar criatividade para acusar alguém e censurar essas pessoas nas redes sociais. Ninguém fala mais sobre isso. Algo que deveria ser o bastante para fazer com que qualquer juiz fosse destituído do cargo. Aqui, ninguém nem lembra que isso aconteceu. Esse é o Brasil da democracia relativa, com a justiça relativa. E agora nós temos também a Polícia Federal relativa. Um abraço. Prefeito de Belo Horizonte volta a ser internado na UTI. Poá retornou ao hospital em decorrência de um sangramento intestinal causado por uso de anticoagulantes orais. Outra informação, Carmen Lúcia, ministra do STF, participa do Amigo Secreto do Fantástico. Além de atuar na Suprema Corte, a magistrada é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Assessor de ministro do STJ compra Rolex de 106 mil em dinheiro vivo, mesmo com salário de 15 mil mensais. É um escândalo que vai aparecer na rede social, o povo vai ver e o povo vai esquecer, porque é tudo normal nesse Brasil quando é questão de escândalo. O cara roubou o país, quebrou o país e voltou à presidência. O que é um Rolex de 106 mil comprado em dinheiro vivo? Quase nada. Vamos aqui com mais essa bomba. Haddad disse que a alta do dólar não foi por causa dos memes e sim por incompetência do governo com vazamentos de informações. Houve um fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui, não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Não no sentido de mirar uma meta, não é nesse sentido que eu penso que nós devemos atuar. O Banco Central ele deve promover correções nesse sentido. Repito, não buscando, né, uma meta de qual é o valor do dólar adequado, não é esse o papel do Banco Central. Mas corrigir disfuncionalidades, sim. Né? E houve problema de comunicação no final do ano que fez com que o dólar no Brasil tivesse uma valorização mais forte do que entre os pares. Então é preciso corrigir a comunicação, tomar as medidas, porque não é só a comunicação, também tem que tomar medidas e fazer com que isso traga o câmbio, não para um patamar específico, mas para uma situação de funcionalidade. Como assim problemas de comunicação? Eu acredito que quando os vazamentos que ocorreram na véspera do anúncio das medidas, ele produziu um efeito deletério sobre as expectativas. E isso foi ruim, porque você começou a ter que explicar depois do fato constatado de que houve uma má apreensão, recepção do conjunto de medidas. A partir do momento que o Banco Central e o Tesouro atuam, né, e as medidas vão ficando mais claras, eu penso que essa tensão se atenue e as coisas voltem à normalidade. Normalidade que é desafiadora, porque o cenário externo ele continua muito desafiador. Haddad coloca a culpa na direita por economia, por estar ruim e que nós não queremos pagar impostos. Às vezes a pessoa, quando é para cortar benefício fiscal, a pessoa vota. E às vezes quando é para regularizar a contenção do aumento da despesa, a pessoa não vota. Mas, de novo, eu sei que esse discurso desagrada a esquerda e a direita, né? Esse discurso que eu acabo de fazer. Ele desagrada, porque um lado não quer contenção de gasto, o outro não quer pagar imposto. Aí fica difícil, né? A direita não quer pagar os impostos que deve, a esquerda não quer conter gasto, como é que fecha as contas? Então nós temos que ter clareza de que nós temos um desafio que vai para além dessa questão
ideológica. Efetivamente, nós temos que mirar a sustentabilidade das contas. Porque depois acontecem uns arranjos e as pessoas falam, poxa, mas olha só o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo. Está acontecendo é que nós precisamos prestar atenção nas contas públicas. Isso não é... Sabe, não é uma coisa que você possa desviar a atenção. William Bonner passa pano para Lula e diz que a Câmara dos Deputados aprovou um PL que limita o aumento do salário mínimo. O projeto era do próprio governo. A Câmara aprovou agora há pouco o texto base do projeto que limita a alta do salário mínimo. Esse texto estabelece que o aumento do mínimo terá que seguir as mesmas regras fiscais que regulam as demais despesas públicas. Na prática, essa medida reduz o ganho real do salário mínimo. Ainda falta a votação dos destaques. E os senadores terminaram a aprovação do texto que cria gatilhos para conter o crescimento de benefícios fiscais e dos gastos com funcionalismo. É o primeiro projeto do pacote de equilíbrio das contas que segue para a sanção do presidente Lula. Meus amigos, preste bem atenção na informação que está repercutindo nesse exato momento e me ajude a compartilhar. Prefeito de Belo Horizonte volta a ser internado na UTI. O prefeito de Belo Horizonte, Fuá, está novamente internado na UTI devido a um sangramento intestinal. O problema surgiu como consequência de um uso de anticoagulante oral, conforme o boletim médico divulgado pelo hospital. A internação ocorreu 4 dias depois de Fuá, de 77 anos, ter recebido alta. Ele passou por um tratamento. Nesta quinta-feira, dia 19, Fuá foi levado ao hospital com sintomas de diarreia e desidratação. A equipe médica conseguiu estabilizar seu quadro clínico. Até o momento, ele não necessita de medicamentos nem aparelhos de suporte à vida. E segundo informou a equipe médica, o vice-prefeito eleito Álvaro Damião informou que Fuá estava se recuperando em casa e enviou uma carta em que lamenta sua ausência, destacando seu compromisso com a cidade. Esta é a terceira internação de Fuá em menos de um mês. Na semana anterior, o prefeito esteve internado no hospital, onde passou por um tratamento com antibióticos venenosos. Aí, pessoal, novamente Fuá sendo internado às pressas. Já é a terceira vez só nesses meses. É uma situação complicada que acontece com o prefeito de Belo Horizonte. A outra informação que está bombando é essa aqui que precisa da tua atenção e do seu compartilhamento. Carmen Lúcia, ministra do STF, participa do Amigo Secreto do Fantástico. A ministra do STF e do TSE será uma das participantes do tradicional Amigo Secreto promovido pelo programa Fantástico da Globo. O evento contará com a troca de presentes entre diversos artistas e personalidades que se destacaram ao longo do ano. O público assistirá à exibição dessa confraternização no próximo domingo, dia 22. Além de ministra do STF, outras figuras públicas vão participar do Amigo Secreto. Isso aqui, meus amigos, não pode achar como normalidade. Uma ministra do STF, do TSE, tendo Amigo Secreto no Fantástico. Uma emissora que já demonstrou para o Brasil inteiro que está contra o povo. Esse é o trabalho da ministra Carmen Lúcia. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.